Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual profunda. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça em uma daquelas obras que literalmente mudam a forma como enxergamos a nossa própria história. Nós vamos explorar o livro História Secreta do Brasil, o Millennium e o Homem Universal. Pensa numa obra monumental. São 20 capítulos densos, escritos pela psicanalista Cláudia Bernhard Souza Pacheco, que se propõe a investigar um dos sonhos mais épicos e antigos da humanidade. Estou falando daquela busca universal por uma verdadeira idade de ouro. Sabe, por milênios, de profetas antigos a grandes filósofos, nós sempre ansiamos por uma era de paz e plenitude. O que essa explanação traz à luz hoje, de forma bem instigante e persuasiva, é a teoria da autora de que a geografia e o espírito desse grande renascimento apontam diretamente para o nosso hemisfério sul, e mais especificamente para o Brasil. Para que a gente não se perca nessa imensidão de informações, nosso mapa de navegação vai seguir 4 etapas. Primeiro, o mito do Quinto Império. 2, a saga histórica secreta. 3, a trilogia analítica. E, finalmente, 4, o apocalipse e a conclusão. Bom, o livro já começa lançando uma provocação daquelas. Ele apresenta diversas previsões, feitas ao longo dos séculos por pensadores, cientistas, até santos, indicando que a época em que nós vivemos agora é um ponto de virada definitivo. E a pergunta central que a autora levanta e que vai ecoar por toda a nossa análise aqui é exatamente esta: de quem será a liderança no terceiro milênio? Olha que fascinante. Segundo a pesquisa apresentada na obra, essa liderança não vai ter nada a ver com força militar, bombas ou poderio econômico. Na verdade, será uma liderança fundamentada em um profundo desenvolvimento cultural e humano. E para responder essa pergunta sobre liderança, a gente precisa primeiro entender o conceito que serve de alicerce para o livro todo, o famoso Quinto Império. É muito interessante observar como a autora resgata essa ideia lá do passado. Ela volta na profecia bíblica de Daniel, que interpretou o sonho do reino Nabucodonosor, e passa pela teologia do monge Joaquino de Fiore, lá na Idade Média. E o que é o Quinto Império? Não é uma conquista geográfica onde um país invade o outro, tá? De acordo com a obra, trata-se de um império do Espírito Santo. Seria uma era universal destinada a trazer verdadeira libertação espiritual, igualdade e aquela tão sonhada paz total, que transcende fronteiras, nações e instituições rígidas. É uma visão gigantesca. Agora, quando o livro traz isso para os dias de hoje, a comparação é bem ousada. O texto descreve o Quarto Império, que na profecia é representado pelos pés de ferro e de barro, como o atual domínio anglo-americano. A autora caracteriza esse império atual por um materialismo extremo, por uma dominação puramente econômica e bélica, e pelo que ela chama de patologia do poder. Em total contraste com isso, nós teríamos o Quinto Império emergente. E, segundo a tese do livro, esse novo império teria o Brasil como seu grande berço e líder espiritual, sendo totalmente alicerçado na tolerância universal, no afeto e nessa era do Espírito Santo. Basicamente, a autora defende que o modelo baseado só na ganância está com os dias contados, enquanto um novo modelo, ancorado em valores humanos de verdade, está apenas começando a despertar. Isso nos leva à nossa segunda etapa, a saga histórica secreta, traçando a linhagem esotérica até a Terra Prometida. Entrando agora no corpo principal do livro, que engloba ali do capítulo 3 ao 15, a gente é conduzido a uma verdadeira caça ao tesouro através dos milênios. É uma linha ininterrupta de eventos que, de acordo com o texto, conecta civilizações muito antigas direto ao descobrimento das Américas. Acompanha comigo essa linha do tempo porque é de cair o queixo. Tudo começaria lá por volta de 970 a.C. Fenícios e hebreus, sob as ordens do rei Salomão, teriam navegado até a região amazônica em busca de ouro e pedras preciosas. Muitos séculos depois, esses mesmos mapas e segredos teriam parado nas mãos de ninguém menos que os Cavaleiros Templários. Quando esses cavaleiros se estabelecem em Portugal e viram a Ordem de Cristo, eles se unem à monarquia portuguesa e orquestram o descobrimento. A autora argumenta com uma paixão impressionante que a chegada ao Brasil não teve absolutamente nada de acidental. Foi, na verdade, um projeto meticulosamente planejado para encontrar a Ilha Brasil, que seria a mítica Terra Prometida. E para provar que isso era a mentalidade real da época, a obra traz o respaldo de historiadores de peso. Olha só o que diz o famoso historiador francês Jean Delumeau. Portugal foi atravessado do século XV ao XVII, inclusive, por profundas correntes milenaristas, sem o conhecimento das quais a história desse país seria incompreensível. Ou seja, a monarquia portuguesa e os grandes navegadores não estavam simplesmente atrás de pau-brasil e especiarias para vender. Segundo essa tese, eles eram movidos por projetos escatológicos gigantescos. Eles queriam, de fato, estabelecer o reino milenar de Cristo na Terra. Eles estavam procurando o paraíso perdido.
E essa busca não ficou só na teoria, não. Ela se materializou na prática, durante as missões coloniais. O livro dedica um espaço enorme aos missionários jesuítas. O padre Antônio Vieira, por exemplo, foi um defensor incansável do Quinto Império, escrevendo muito sobre isso. A gente vê também a criação das famosas repúblicas guaranis, que foram tentativas concretas, reais, de construir essa sociedade utópica e igualitária aqui nas Américas. É surpreendente perceber como todo esse fervor colonial era retroalimentado pelas misteriosas profecias do sapateiro Bandarra e pelo famoso mito do encoberto, o sebastianismo. Era aquela crença teimosa de que um grande líder surgiria para instaurar, a partir de Portugal e do Brasil, um reinado espiritual supremo e de paz sobre todo o planeta. Avançando no nosso mapa, chegamos ao terceiro ponto, a trilogia analítica, que é a ciência psicológica dessa nova civilização. Bom, a história do passado é fascinante, mas a história por si só não resolve o nosso futuro, certo? Aqui, saltando para os capítulos 16 a 18, a narrativa da magnada incrível saindo do passado mítico direto para a ciência moderna. O autor argumenta o seguinte: as antigas tentativas de instaurar o paraíso na Terra falharam por um motivo muito simples. Os seres humanos carregavam sua própria doença mental, a sua própria patologia para dentro dessas novas sociedades. Não adiantava mudar de continente se a mente continuava doente. O grande diferencial que o livro apresenta para resolver isso é a trilogia analítica, o método científico criado pelo psicanalista Norberto Keppe. A obra relata que Keppe conseguiu unificar teologia, filosofia e ciência. Tudo isso para quê? Para alcançar finalmente a utopia do homem universal através de um processo prático de conscientização da nossa própria patologia humana. Trocando em miúdos, o Império da Paz não se constrói de fora para dentro, com exércitos e novas leis, mas de dentro para fora, curando a cabeça das pessoas. E como isso funciona na prática? Com base nessa premissa da trilogia analítica, o texto lista os princípios fundamentais para que a gente consiga fundar esse quinto império. O primeiríssimo passo seria a conscientização da inveja. A obra aponta a inveja como a grande raiz de todos os sentimentos destrutivos e da nossa obsessão doentia por poder. Depois, vem uma ideia genial chamada reversão da inversão. O que é isso? É corrigir aquela mania humana de dar mais valor às coisas materiais, o famoso ter, do que ao espiritual, que é o ser. Curiosamente, a autora sugere que a sociedade do futuro, ancorada no método do Keppe, vai dar muito mais peso à estética e às artes do que à matemática pura. E é só através dessa libertação espiritual e psicológica profunda que nós alcançaríamos uma justiça universal verdadeira, onde a riqueza do mundo poderia, de fato, ser distribuída de forma justa para todo mundo. E não é só a autora que pensa assim, tá? O livro faz questão de mostrar que existe um notável consenso filosófico sobre essa mudança inevitável no cenário global. Por exemplo, ela cita o famoso filósofo alemão Arnold Kieserling, que diz: o novo milênio será o milênio do terceiro mundo, quando os verdadeiros valores humanos e espirituais assumirão o seu merecido papel de liderança. A mensagem aqui é bem clara. As nações mais ricas do Norte, que hoje são excessivamente focadas no materialismo tecnológico e no dogmatismo, fatalmente vão ter que ceder a liderança cultural e moral para o Hemisfério Sul. É aqui que, segundo a obra, a semente da universalidade e da tolerância ainda tem espaço de sobra para florescer. O que nos traz a nossa quarta e última etapa, o Apocalipse e a conclusão, uma questão de revelação e não de destruição. Chegando aos capítulos finais que coroam toda essa pesquisa colossal, a obra faz algo muito interessante. Ela redefine completamente a ideia de Apocalipse. Com tanta coisa estranha acontecendo no mundo, é muito fácil a gente cair no pessimismo. Quando se fala em apocalipse tradicional, a gente logo pensa em fim do mundo, asteroides, destruição total, em um medo generalizado, né? Mas a autora argumenta veementemente que a palavra apocalipse, na sua raiz etimológica, significa apenas revelação, tirar o véu. Portanto, esse evento, à luz da ciência proposta no livro, seria um grande despertar psicológico e espiritual. Não é o fim do nosso planeta, pessoal. Pelo contrário, é um processo profundo onde a gente finalmente se torna consciente e desmascara as nossas patologias e as instituições corruptas. É exatamente essa conscientização que vai garantir a salvação da humanidade. E para amarrar tudo isso, o último capítulo do livro entrelaça essa grande revelação com as famosas mensagens marianas, dedicando uma superatenção às aparições em Fátima, lá em Portugal. O livro analisa os segredos de Fátima como se fossem grandes avisos sobre uma imensa batalha espiritual entre o bem e o mal na nossa era moderna. E, de uma forma fascinante, a autora aponta que parte do famoso terceiro segredo insinua que a verdadeira essência do cristianismo, ou o dogma da fé, seria preservada exatamente aqui, no mundo de língua portuguesa.
O que mais uma vez aponta o Brasil como esse grande celeiro, o terreno fértil onde a espiritualidade de tolerância encontrou um porto seguro para brotar, bem longe daquela decadência institucional que assola o norte global. Para resumir toda essa jornada monumental, a conclusão da autora é categórica e não deixa margem para dúvidas. Aquele almejado Quinto Império, o milênio de paz que os filósofos, os cavaleiros templários e os jesuítas tanto sonharam, não vai cair do céu como num passe de mágica. E, acima de tudo, não será imposto na base da força política ou das armas. A realização dele depende 100% da nossa disposição para uma profunda conscientização espiritual e psicológica. É um esforço gigantesco, sem dúvida. O esforço de curar o interior humano primeiro, para só então conseguir refletir isso no exterior, numa sociedade sem violência, baseada na união de todos os povos. E se o livro estiver certo, o terreno para que esse grande renascimento aconteça já está muito bem adubado e preparado aqui mesmo, no Brasil. E isso nos deixa com uma suprema reflexão, que é provocada de maneira magistral pela obra no finalzinho. O mapa da história já foi desenhado. A ciência psicológica, a ferramenta para a mudança, já está na mesa. O peso de todos esses milênios de história empurra a gente para frente. Mas o questionamento que fica ressoando é inevitável. Será que a humanidade como um todo vai ter a coragem de abraçar essa profunda conscientização e finalmente inaugurar o Quinto Império? Ou será que a gente vai preferir continuar preso à patologia, às guerras e ao velho materialismo do passado? Fica aí o convite fortíssimo para refletirmos sobre qual é o nosso papel individual nessa transição de eras gigantesca. Eu espero de verdade que esta explanação tenha acendido novas ideias em você sobre essa imensa herança histórica que nós carregamos e o formidável potencial que todos nós temos. Muito obrigado por acompanhar e até a nossa próxima análise visual.